E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Sistemas de Transmissão de Dados Cabeados, na aula de hoje nós vamos tratar de alguns parâmetros ainda no processo de transmissão de dados. Dentre eles, nós vamos falar sobre o período e o comprimento de onda. São sinais importantes para a gente entender a propagação de sinais dentro de linhas de comunicação. Além disso, nós vamos falar dos sentidos que a gente pode ter a transmissão de dados. E vamos também estudar e diferir os sistemas analógicos dos sistemas de transmissão de dados digitais. Então, o período, ele é uma oscilação constante durante um intervalo de tempo. Então, como nós podemos observar, nós temos aqui uma onda que foi constituída por uma corda. E essa onda, como nós podemos ver, ela é simétrica. Isso quer dizer que ela tem comportamentos iguais em unidade de tempo, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a gente consegue observar que eu tenho aqui um formato para cima, um outro igual, o mesmo para baixo, Só que nós podemos observar que essa onda primeiro sobe, depois ela desce. E depois ela vai começar a subir de novo. Isso quer dizer que ela vai copiar esse padrão anterior nessa sequência. Então também ela vai subir e ela vai descer e vai subir de novo e assim sucessivamente faria no caso de uma onda constante. Então, cada intervalo de tempo onde nós temos um padrão, nós determinamos isso como sendo o período. Então, é o período onde nós temos um comportamento simétrico, periódico de uma onda. Então, toda vez que a gente tem um sinal periódico ao longo do tempo, ou seja, no espaço e no tempo, nós podemos escrever que essa onda tem um período. Então, esse período ele é determinado pela letra T, onde ele é dado em segundos, ou seja, em unidade de tempo. Então, como podemos observar aqui, nós temos a construção de uma onda aqui. Então, do sinal que desce até o sinal que volta a descer, nós temos um período. Mas também nós temos a constituição do período em qualquer outro ponto. Ou seja, eu aqui desço, subo. Quando eu começo a repetir a onda, isso quer dizer que eu também tenho período. Em qualquer ponto, até o outro ponto que tem a semelhança da sua formação, nós temos então a denominação em tempo de um período. O período ele é inversamente proporcional à frequência, ou seja, então se eu quero determinar a frequência de uma onda, ou se eu quero determinar o período de uma onda, é só eu encontrar um desses parâmetros e inverter o valor para encontrar qual que é ou qual seria então a representação de frequência. Então, por exemplo, se eu considerar que o período é de 10 segundos, então a frequência é 1 sobre 10, ou 0,1 Hz. Mas o comprimento de onda ele tem uma relação diferente, é uma grandeza diferente, apesar de ter relação com a frequência. Então, o comprimento de onda ele vai depender ou ele vai variar de acordo com o meio de propagação daquela onda. Isso quer dizer que uma mesma onda, em meios diferentes, vai ter comprimentos de ondas diferentes. Então, a velocidade de propagação depende do meio. Se varia então a velocidade de propagação, mas a frequência é a mesma, o único elemento que pode variar é o comprimento de onda. Então, como nós associamos normalmente o comprimento de onda como sendo o comprimento de onda no vácuo, então nós podemos dizer que as ondas vão ter o mesmo comprimento de onda sempre. E isso depende da frequência, já que nós vamos associar que estaremos portando essa onda, ou essa onda estará viajando no vácuo. Como ela vai estar viajando no vácuo, então a velocidade vai ser constante, que é a velocidade da luz. Consequentemente, o único parâmetro que determina o comprimento de onda é a frequência ou o período onde essa onda se encontra. Então aqui nós podemos ver uma fórmula que representa essa relação. Então nós temos aqui o comprimento de onda dado por lambda. Ele tem a ver com a frequência ou com o período, já que a frequência é o inverso do período e vice-versa, o período é o inverso da frequência.
E ela tem a ver também com a velocidade de propagação no meio, que nós vamos considerar como sendo a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que nós vamos considerar que todas as ondas estarão se propagando no vácuo, visto que se a gente fizer uma comparação dela propagando-se num meio como o ar, por exemplo, essa diferença seria muito pequena e irrelevante para a gente levar em consideração na maioria dos cálculos. Então, se nós considerarmos que a velocidade vai ser constante, então eu vou ter uma relação direta entre uma relação direta no sentido de única expressão de modificação. O comprimento de onda depende então da frequência. Então, isso quer dizer que eles são inversamente proporcionais, como nós podemos observar aqui, ó, o comprimento de onda, frequência. Se eu passar a frequência, ela está multiplicando. Se eu passar ela para o lado de lá, ela vai dividindo, ou seja, inversamente proporcional. Isso quer dizer que quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior será o comprimento da minha onda. Os meios de transmissão, eles são os locais ou o ambiente o qual a gente utiliza para transmitir sinais. Mas, por definição, o meio de transmissão é um sistema de transmissão que utiliza um meio, esse meio pode ser uma estrutura física ou não física, para que nós possamos enviar informações. Então, o objetivo é transmitir dados. Dentro desses meios, nós podemos citar meios físicos, dentre os quais nós podemos pensar nos cabos coaxiais, nas fibras ópticas. Mas existem também os meios não físicos, não estruturados, que a gente pode considerar o espaço livre. No caso da Terra, a presença do ar nesse espaço livre. Então, a gente conceitua meios de transmissão como todo suporte que transporta as informações entre uma origem, remetente, e um destino, que é o nosso receptor. Então, o transmissor e o receptor interligado por um meio que permite troca de informações. Os sistemas, como nós já falamos anteriormente, eles podem trabalhar em sistemas analógicos ou sistemas digitais. Os sistemas analógicos são aqueles que tratam a informação da forma que ela é construída. Por exemplo, no caso da voz. A voz é um sinal analógico, então eu vou transformar o sinal analógico, voz, vibração, em um sinal elétrico com as mesmas características analógicas e vou transmitir estas informações. Mas nós podemos digitalizar este processo, por exemplo, o que ocorre com a música digital que nós temos acesso, por exemplo, hoje em ferramentas de busca. Então, na hora que você escuta uma música, você escuta um sinal analógico, porque ele precisa vibrar para você poder escutar. Mas, quando eu porto dados através de um meio de telecomunicações, a maioria desses dados hoje é transmitido de forma digital. Isso quer dizer que, quando eu falo no telefone, a minha voz será digitalizada, ou seja, ela vai ser transformada em um sinal binário, e esse sinal binário vai ser transmitido utilizando, lógico, técnicas para que ele possa ser envelopado, trabalhado, direcionado de forma coesa, para que você tenha a finalidade descrita, que seria as telecomunicações. Mas os sistemas de transmissão, eles podem trabalhar com sentidos de transmissão diferentes. Então, o mais simples deles é o simplex, ou seja, uma estação emissora transmite e os receptores escutam. A gente pode pensar num sistema simplex como sendo o rádio. Então, você não interage com uma rádio no sentido de direto das telecomunicações usando um rádio, né? A gente pode se comunicar com uma estação de rádio por outras formas, mas pelo link de rádio nós só conseguimos receber. Essa comunicação é simplex, ou seja, ela vem da estação de rádio para o aparelho, nós sintonizamos e temos acesso àquela comunicação. Mas ela também pode ser duplex, então ela pode funcionar nos dois sentidos. Então eu tenho uma comunicação composta por dois interlocutores, ou seja, cada um de um lado precisa se comunicar. Então a comunicação ela é bidirecional. Então ela vai acontecer nos dois sentidos.
Mas a configuração duplex, ela pode ser simbolizada em duas ainda outras categorias que as descrevem de forma melhor, que é a categoria Half Duplex e a categoria Full Duplex. Então, a categoria Half Duplex permite que a comunicação possa acontecer, mas cada sinal tem que ser transmitido em uma unidade de tempo. A gente pode pensar no exemplo do walk-talk. Então, quando você está num jogo de airsoft ou se comunicando em uma brincadeira, você usando o walk-talk, então você pede o canal, fala, todo mundo escuta. Quando você libera o canal, outra pessoa pode usar para falar e, consequentemente, todo mundo passa a escutar naquele momento. Então, todos podem participar, mas não ao mesmo tempo. Então, a conversa não flui ao mesmo tempo em ambos os sentidos. Já a comunicação full duplex é uma comunicação mais completa, onde a transmissão e a recepção acontecem ao mesmo tempo. A gente pode pensar numa ligação telefônica, onde você escuta e fala ao mesmo tempo e o interlocutor consegue entender aquela conversa como se fosse uma conversa presencial, onde ambos estão atuando ao mesmo tempo naquele cenário. Então, no final da aula hoje, nós conseguimos observar o parâmetro período, que tem a ver com uma oscilação no tempo, então é onde as oscilações começam e terminam e se tornam simétricas ou iguais. Vimos que o período determina a partir de uma relação a frequência e, consequentemente, a frequência se propagando em um meio determina o que a gente conhece como comprimento de uma onda. Esse parâmetro vai ser importante para quando a gente estiver estudando qual a influência do comprimento de onda na propagação de sinais. Nós vimos que os sentidos de comunicação pressupõem a capacidade que uma linha ou um meio de comunicação de dados tem de transmitir sinais. Então, eu posso ter a transmissão de um receptor apenas transmitindo e o receptor apenas recebendo, ou seja, não há como o receptor se tornar transmissor. O exemplo disso foi uma estação de rádio. Vimos a comunicação half duplex, que é aquela onde as duas coisas podem acontecer, mas em tempos distintos, o exemplo do walk-talk. E vimos também a comunicação full duplex, que é quando a gente tem a comunicação telefônica, onde ambos podem se comunicar ao mesmo tempo. Diferimos então os sinais analógicos como sendo aqueles sinais que comportam as características relativas à voz de uma forma básica, e os sinais digitais, aqueles onde nós vamos adaptar a voz em sinais binários para que a gente possa transmitir informações.